Boa noite, boa noite a todos. Espero que estejam a nos escutar perfeitamente. Eh, eu respondo em nome de Antônio Matus e a partir de agora posso já apresentar o que é o programa do nosso webinar de hoje, que tem como tema, o nosso webinar de hoje, que tem como tema empreendedorismo, desvendando a economia azul, empreendedorismo sustentável e avaliação econômica dos ecossistemas marinhos. Esse nosso webinar vai ter uma duração de 1 hora e meia. Eu, como moderador, temos dois convidados, temos o Dr. Humberto Mabote e assim também como temos a doutora Vânia. O objetivo principal desse webinar de hoje neste caso, feito para os profissionais da carreira que estão a iniciar carreira em ciências, neste caso, carreira em ciências do oceano, para eles poderem entender os princípios da economia azul e explorar oportunidades de empreendedorismo azul. Esses profissionais também, eh, para poder contribuir significativamente com a economia azul do país. Neste caso, vamos ter o Tomabote, que vai nos avaliar sobre a economia azul, sobre a economia, neste caso, dos ecossistemas marinhos, e vamos ter a doutora Vânia, neste caso. A doutora Vânia ela vai falar de empreendedorismo azul e negócios emergentes. É, mais uma vez, bem-vindo a esse workshop, a esse webinar. Desde já apresentar do que se trata essa economia azul. A economia azul é um modelo de desenvolvimento que busca o uso sustentável de recursos dos oceanos, mares e recursos marinhos, para promover o crescimento econômico, a melhoria de vida humana e a preservação dos ecossistemas marinhos. Ao contrário da economia, aquela que nós já conhecemos, né, da economia azul, aquela que já conhecemos, que é explorar os recursos naturais, que causa, neste caso, os impactos ambientais, e que essa exploração é de longo prazo. Essa nova abordagem ela traz consigo a sustentabilidade, que também traz aqui que, que é algo que não é inovador, mas que é muito importante, que é preservar e generar os oceanos, o que será muito importante, neste caso, para a sobrevivência de milhões de pessoas a nível mundial. Por isso, neste contexto, a nível mundial, a economia azul tem se mostrado crucial por várias razões. O primeiro é que, com a economia azul, é possível termos o que é a proteção oceano, uma vez que eles cobrem mais de 60% da nossa superfície terrestre. O segundo caso é que nós vamos ter o desenvolvimento econômico e sustentável dos, dos recursos, neste caso, dos recursos marinhos. Neste caso, que podemos, neste desenvolvimento econômico sustentável, falar dos setores como a pesca sustentável, energia renovável, que é o caso de energia eólica, também podemos falar de turismo costeiro e biotecnologia marinha. Também nesse contexto podemos ter o caso de segurança alimentar, porque com uma economia azul bem delimitada, é o que estava a dizer, a priori, vamos garantir a segurança alimentar para muitas pessoas.
mas também podemos mitigar, neste caso, o que são as mudanças climáticas. O oceano é visto como aquele que contribui de forma significativa, assim como as zonas costeiras, na mitigação neste caso, das mudanças climáticas. Neste caso, a economia azul, no contexto nacional, ela tem uma grande importância, estamos a falar de Moçambique, porque ela vai gerar o emprego nos setores de pesca, turismo, e entre outros que já foram nomeados, mas também aqui vamos diversificar a economia como uma fonte dependente, neste caso, de agricultura de extrativa, neste caso, investir em áreas como aquacultura, energias eólicas, mas também podemos ter um desenvolvimento a nível nacional, um desenvolvimento sustentável, que é adotar práticas industriais e turísticas que vão dar benefício ao nosso país de forma econômica ao longo prazo. Neste caso, no caso de Moçambique, acaba enfrentando alguns desafios nessa economia azul, como é o caso de falta de infraestrutura, que são infraestruturas para práticas sustentáveis, como neste caso a pesca de baixo impacto e o turismo ecológico. Também há um pouco de regulamento e governança neste caso, onde as políticas ainda deve-se aplicar boas políticas que serão eficazes no regulamento da economia azul, mas também temos a desigualdade social, que é outro fator muito importante, porque com a desigualdade social, as comunidades, neste caso mais pobres, eles tendem a adotar práticas menos, neste caso, as práticas menos insustentáveis, porque o que eles querem é, neste caso, manter em pé o que é as suas famílias, neste caso, a economia das suas famílias. Por isso, desde já, passo a convidar o Dr. Mabote, ele que vai nos ajudar aqui a avaliar economicamente os ecossistemas marinhos. Desde já, Dr. Mabote, passo a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Espero que a minha voz seja audível para todos. Gostaria de receber o feedback dos participantes. Vejo que temos agora 4 participantes. Muito bem. Eh, eu tenho uma apresentação para partilhar durante esta interação. E a seguir estou aqui a tentar partilhar a minha tela para todos poderem acompanhar. Eu gostaria de receber o feedback se todos se conseguem ver a minha tela. Ela ainda não começou a partilhar aqui, consigo ver, mas ainda não começou a partilhar. Ok.
You are screen sharing. Bom, aqui dá-me uma notificação de que já estou a partilhar a tela, mas não sei se. Sim, doutor Mabota, aqui consigo ver, é só aumentar mais o. Sim, sim, Fazer o show, né? sim, sim, colocar no show. Ok, já está, não é? Sim, sim. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite formulado. Eh, Quero saudar também a, a minha colega painelista também, doutora Vânia, e assim também o moderador Antônio Batus e a nossa colega Sônia, que tanto interagimos durante esses dias, e, e aos nossos convidados, sejam todos muito bem-vindos. Agora que partilhei a tela, não consigo ver quem são, onde estão os convidados, mas sejam todos muito bem-vindos. É, eu vou partilhar ah, a minha humilde experiência sobre esta questão de avaliação econômica dos ecossistemas e vou falar sobre a avaliação econômica dos ecossistemas marinhos e costeiros, mas devo dizer que a abordagem teórica relacionada à avaliação econômica dos ecossistemas não tem uma distinção eh, se- da área, né? Não tem uma distinção específica para a área de ecossistemas marinhos ou a área de ecossistemas terrestres. Normalmente, as teorias, os métodos existentes são aplicáveis para todos os tipos de, foram desenvolvidos para serem úteis para todos os tipos de ecossistemas, mas mesmo assim, nós vamos dar a ênfase para ecossistemas costeiros e marinhos, uma vez que este é o nosso assunto, e isso vai se notar mais nos exemplos que nós vamos apresentar. E nesta apresentação eu vou começar, ou melhor, vou me focar em quatro pontos. Numa primeira fase, no primeiro momento, vou falar sobre a economia azul e a importância da avaliação econômica dos ecossistemas. O moderador já apresentou aqui o que é isso de economia azul, mas eu só vou trazer aqui a ligação que isso tem com a importância para da avaliação econômica dos ecossistemas. E, num segundo momento, vou falar sobre o conceito e categorias de serviços ecossistêmicos. O que são os serviços ecossistêmicos? E depois, vou falar sobre a avaliação econômica dos ecossistemas, né? A questão do valor dos ecossistemas, quais são os valores que os ecossistemas têm para nós, e em particular os ecossistemas marinhos, obviamente. E, por fim, vou falar sobre os métodos de avaliação econômica dos ecossistemas. E terei, obviamente, considerações finais. Como o moderador apresentou, a economia azul é uma abordagem que busca promover o uso sustentável dos recursos dos oceanos e ambientes aquáticos para impulsionar o desenvolvimento econômico, melhorar os meios de subsistência e, ao mesmo tempo, assegurar a saúde dos ecossistemas marinhos e costeiros. Esse modelo econômico surge como uma resposta ou uma alternativa à economia tradicional, que é já sobejamente conhecida, que sabemos que muitas vezes ignora os impactos ambientais da exploração dos recursos. É preciso lembrar que a economia tradicional ela é um paradigma que tem como foco a exploração dos recursos para o desenvolvimento econômico, não é? Então, essa é a prioridade, desenvolvimento econômico, e por isso que muitas vezes a questão da conservação dos ecossistemas fica à margem
desta visão, deste paradigma de desenvolvimento econômico. E, por sua vez, a economia azul, que é essa alternativa que é a razão do nosso encontro aqui, ela valoriza o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. É, Entretanto, para que a visão da economia azul seja aceita e implementada, é necessário que os tomadores de decisão sobre a gestão dos ecossistemas estejam plenamente conscientes sobre o valor econômico total que os ecossistemas possuem. Porque se eles não tiverem a noção do valor econômico desses ecossistemas, dificilmente poderão decidir pela preservação deles, uma vez que qualquer gestor de uma nação, de uma região, tem sempre como o principal objetivo o desenvolvimento econômico. Aliás, é isso que nós, como os, é, é isso que a população em geral, né, ela cobra dos gestores, dos dirigentes. Tudo que nós queremos geralmente é o desenvolvimento econômico, né? E o compromisso que eles têm com o crescimento econômico. Então, a, se a nossa atuação, se a luta pela preservação dos ecossistemas não poder mostrar aos tomadores de decisão o valor econômico, para além do valor ecológico que naturalmente os ecossistemas têm, se não puder mostrar o valor econômico desses ecossistemas, dificilmente será possível convencer os tomadores de decisão a tomarem decisões que beneficiem a saúde dos ecossistemas. Então, esse valor econômico total dos ecossistemas é um valor que vai muito além daquele derivado da exploração direta dos recursos providenciados pelos ecossistemas. Até porque esse valor dos recursos diretamente explorados é um valor que já é conhecido pela economia tradicional, né? Desse modo, determinar o valor econômico total dos ecossistemas requer uma visão holística dos serviços que os ecossistemas prestam em benefício da humanidade. Então, é necessário ter uma visão mais holística sobre quais são os benefícios mesmo que os ecossistemas prestam para a humanidade. Só daí é que se pode extrair ou determinar o valor econômico total que os ecossistemas possuem. E eu trago aqui esta imagem eh, que fala sobre os serviços ecossistêmicos e, de uma forma particular, sobre os oceanos. A questão é quais são os benefícios que os oceanos trazem para as pessoas, não é? E essa imagem nos dá diferentes elementos aqui. Por exemplo, temos aqui o oceano capta carbono do ar, não é? O oceano nos alimenta. O oceano produz o ar que respiramos. O oceano equilibra a temperatura do planeta. O oceano nos inspira. E entre outros serviços que, na verdade, o oceano ele presta para a humanidade. E, através desta imagem, o que nós entendemos é que serviços ecossistêmicos são todos aqueles que os ecossistemas prestam em benefício da humanidade. De acordo com o relatório da avaliação ecossistêmica do milênio, elaborado em 2005, estes serviços proporcionados pelos ecossistemas podem ser classificados em quatro categorias diferentes. Temos, primeiro, serviços de provisionamento ou serviços de provisão, que são aqueles que consistem de produtos ou estão relacionados a produtos que obtemos diretamente dos ecossistemas, como alimentos, tanto para casos de alimentos extraídos diretamente de fontes selvagens, como para sistemas de produção altamente gerenciados, como, por exemplo, a aquacultura. Temos o provisionamento ou provisão de água, madeira, fibra, recursos medicinais
e também inclui aqui a produção de energia, fontes de energia que provém do mar e da costa. Então, estes são serviços de provisionamento. Mas, para além desses serviços de provisionamento, nós temos a categoria de serviços de regulação. Os serviços de regulação são benefícios obtidos pela regulação dos processos ecossistêmicos, como, por exemplo, o controle do clima, purificação da água e do ar, regulação de doenças, controle de desastres como cheias, secas e tempestades. Então, os ecossistemas têm um papel muito importante para estes serviços, prestam estes serviços de regulação que aqui foram mencionados. Outros serviços que os ecossistemas proporcionam para a humanidade são serviços classificados como serviços culturais. Os serviços culturais são benefícios não materiais obtidos dos ecossistemas, incluindo recreação, turismo, valores estéticos, a inspiração, como por exemplo para as artes, benefícios espirituais e educacionais, muitas vezes associados a paisagens naturais. E o quarto e último, ou a última categoria de serviços proporcionados pelos ecossistemas é de serviços de suporte, que são serviços essenciais para a manutenção dos outros serviços ecossistêmicos. Aqui temos exemplos como reciclagem de nutrientes, a formação do solo, a produção primária, que é a fotossíntese, certo? Então, essas são as quatro categorias de serviços ecossistêmicos. Para nós compreendermos o valor dos ecossistemas, era necessário que nós conhecêssemos os serviços que esses ecossistemas prestam, porque o conceito de valor econômico para os economistas, valor econômico está associado ao benefício que os ecossistemas ou algum bem têm para as pessoas. O valor de algum bem é só estabelecido quando este bem está associado ao bem-estar das pessoas. E por isso, em algum momento, para alguns, alguns economistas, o, o valor econômico, para alguns economistas, o valor econômico na prática está relacionado àquilo que as pessoas estão dispostas a pagar. Alguns economistas definem o valor de um determinado bem ou serviço como o que vale para as pessoas em termos de contribuições para o bem-estar, e por isso a definição de valor é melhor medida pelo que as pessoas estão dispostas a pagar para beneficiar daquele serviço. A ciência, ou melhor, a valoração econômica dos ecossistemas, neste sentido, é a ciência que se ocupa em compreender e medir as contribuições dos ecossistemas associadas ao bem-estar humano. É o processo que atribui valor monetário aos benefícios fornecidos pelos ecossistemas, algo que não é diretamente mensurado no mercado tradicional. Essa abordagem visa ou melhor, destacar a importância que esses serviços têm para a economia e para o bem-estar humano, e criando, deste modo, incentivos para a sua preservação e uso sustentável. Aqui, neste quadro, estão estão resumidas as categorias de valor econômico que um ecossistema pode ou proporciona para as pessoas. Lá em cima, nós falamos do valor econômico total, que vai além daquele valor associado à exploração direta dos recursos. Então, aqui nós apresentamos como é que geralmente são categorizados os diferentes valores que o ecossistema tem. Porque o mesmo ecossistema, ele pode
Aqui nós temos que, do valor econômico total dos ecossistemas, por favor, eu gostaria de receber um feedback, porque recebi uma chamada aqui, não consegui bloquear as minhas chamadas, recebi uma chamada aqui e houve uma interrupção, uma oscilação de internet. Consegue me ouvir, me ver e ver a apresentação? Sim, Muito, está visível, está visível, está visível. muito obrigado. Ahm, o valor total de um ecossistema, ele pode ser dividido, em primeira instância, em duas categorias, que tem valores de uso e valores de não uso, né? E dentro dos valores de uso, nós temos os valores de uso direto dos ecossistemas, né? E também os valores de uso indireto, que obviamente é um uso não extrativo, né? Dos ecossistemas. Mas mesmo dentro do valor de uso direto dos ecossistemas, existem duas subcategorias, que é o valor de uso direto extrativo, no qual nós extraímos bens do ecossistemas, e um valor de uso direto não extrativo, em que nós usamos diretamente o ecossistema, mas não extraímos dele nada, certo? Então, e depois temos os valores de uso indireto. E, e depois temos ainda valores de não uso, valores associados a situações que não o ecossistema não é usado nem direta nem indiretamente. Destes valores, nós temos estas quatro categorias, como o valor da existência, que é o benefício que as pessoas têm de saber que um determinado ecossistema existe, né? E tem um certo valor para as pessoas. E depois, eh, desses valores de não uso em geral, eu vou aqui generalizar, desses valores de não uso, nós temos valores associados ao valor espiritual de certos ecossistemas que estão associados com as comunidades que eh, habitam naquela região. Então, os valores de não uso são, Professor, o som não tá bom. O som não tá bom. está a oscilar. Cheia. Saudações, saudações. Como está o Sim, meu sim, som sim. agora? Agora está melhor. Está melhor? Sim, sim. Então, eu dizia que, em geral, os valores de não uso associados aos ecossistemas são benefícios não associados ao uso e incluem valores de existência, opção e legado. E o valor da existência é um valor derivado do simples conhecimento de que existe um recurso natural ou bem ambiental. O valor da opção é o benefício derivado hoje de saber que um recurso está disponível para o uso futuro potencial, né? E depois temos o valor de quase opção, que é semelhante ao valor de opção, mas possui um grau extra de certeza em relação à natureza do próprio recurso. Há recursos ou cujo valor, cuja utilidade não é muito bem conhecida, mas nós ficamos satisfeitos em saber que nós temos aquele recurso e que futuramente poderá ser utilizado e não sabemos exatamente como é que vai ser utilizado e que benefícios vai ter. Mas existe um valor associado a esse conhecimento da existência desse recurso e que nos motiva a preservar este recurso. Então, é o valor de quase opção. Este valor é melhor descrito como benefício contemporâneo derivado à preservação de recursos para possíveis descobertas de futuros, de usos futuros, e é mais frequentemente associado ao material genético e à medicina. Depois temos o valor do legado, que é o valor associado a um motivo altruísta, ou seja, benefícios derivados por um grupo ao saber que o recurso está disponível para outros grupos.
A maioria desses valores está associada à noção de serviços culturais, embora se possa argumentar que valores de opção e quase-opção têm vínculos claros com valores de aprovisionamento, uma vez que está associado à existência de um recurso que futuramente pode ser utilizado por gerações futuras. Então, este, de uma forma resumida, é o quadro de categorização do valor econômico dos ecossistemas. É importante entender que, para fazer o cálculo do valor econômico total, é importante, é por isso que temos aqui essa categorização, é importante conhecer os diferentes valores que o ecossistema tem em função dos diferentes serviços que ele presta para o bem-estar das pessoas. E, a seguir, vamos falar sobre os métodos de avaliação econômica desses serviços ecossistêmicos. E para facilitar a compreensão desses métodos, eu tenho aqui, de acordo com a bibliografia que tenho utilizado, que os métodos de avaliação econômica dos ecossistemas são categorizados, são colocados, são classificados em três categorias principais. Então, aqui temos três categorias que são, primeiro, métodos baseados em dados do mercado, né? Dados que podem ter um preço do mercado concreto. E, a seguir, métodos não mercantis. São aqueles que não podem ser encontrados no mercado, não é? Não tem um mercado específico que a gente possa encontrar estes, estes, estes serviços. E depois temos a, a terceira categoria, que é de métodos baseados em estimativas de valoração já existentes. No método baseado em dados do mercado, nós temos aqui quatro métodos de avaliação econômica. Temos o método de preço do mercado, o método de custo de reposição, o método de custos evitados e o método da função de produção. São quatro métodos. E aqui nos métodos não mercantis temos também quatro métodos. Temos uma subcategorização aqui, onde temos a primeira subcategorização é de métodos, eh, são designados de métodos baseados ou métodos de preferências baseados em preferências reveladas. E depois temos a outra categoria, ou subcategoria, de métodos baseados em preferências declaradas. Os métodos baseados em preferências reveladas, nós temos aqui o método de custo de viagem e o método de preços redômicos, e depois os métodos baseados em preferências declaradas, nós temos o método de valoração contingente e método de modelagem de escolha. Nos métodos baseados em estimativas de valoração existentes, temos o método de transferência de benefícios. E a seguir vou passar a apresentar cada um desses métodos de uma forma resumida, como é que ele é aplicado e sempre que possível vou dar um exemplo de sua aplicação. E vamos falar também sobre as vantagens e as limitações que cada um dos métodos tem. O método do preço do mercado é um método aplicável quando os bens ou serviços derivados dos ecossistemas são transacionados diretamente no mercado, com preços definidos pela oferta e demanda. É o caso, por exemplo, de serviços de provisionamento de alimentos, de matéria-prima, recursos genéticos e medicinais. Nós sabemos, por exemplo, que o peixe é um bem do ecossistema marinho, né? E que ele tem um preço no mercado, que é conhecido, né? Ele é vendido no mercado. Nós sabemos qual é o custo do peixe. E para saber ou para quantificar, este método baseia-se nesses, nesses serviços de aprovisionamento que podem ser encontrados no mercado, ok? E, neste caso, ele consiste na identificação
dos bens e serviços transacionados no mercado que estão disponíveis naquele ecossistema que se pretende eh, calcular, estimar o valor. Então, é feito um levantamento de quais são os bens que são transacionados no mercado, nos mercados nacional, internacional, regional, certo? E que estão lá naquele ecossistema, né? Então, são identificados e são quantificados, né? São quantificados. Quanto é que nós temos? Quanto é que é extraído de pesca, por exemplo, numa determinada região do oceano? Quanto é que é de peixe que é extraído naquela região, certo? E, em seguida, faz-se a coleta dos preços de mercados. Aí é preciso considerar diferentes mercados, como mercados locais, regionais, nacionais e mercados internacionais. E, baseado nesses dados, é calculado o valor total daquele ecossistema. Quais são as vantagens deste método? É um método direto, objetivo, né? E é de fácil aplicação, porque são preços do mercado, são benefícios ou são benefícios do ecossistema, bens e serviços que são transacionados diretamente no mercado, no mercado podem ser facilmente, o seu valor é muito bem conhecido. Quais são as limitações desse método? É que ele não abrange a totalidade dos serviços ecossistêmicos, especialmente aqueles que não têm preço de mercado direto, como, por exemplo, serviços de regulação climática, que os ecossistemas prestam em favor da humanidade, em favor das pessoas, proteção costeira, e assim como valores culturais e recreativos. Esses não podem ser abrangidos por este método de valoração. Esta é a grande limitação que nós temos no método do preço do mercado. E depois, temos aqui ainda o método do custo de reposição. O método do custo de reposição é usado para estimar o valor de um serviço ecossistêmico ou recurso natural com base no custo necessário para substituí-lo ou recriá-lo caso seja degradado ou perdido. Ele é aplicável quando o serviço natural é claro e existem soluções técnicas, tecnologias que podem desempenhar funções semelhantes. Por exemplo, uh, uh, o serviço de proteção costeira desempenhado por uma floresta de mangal, ou, por exemplo, um recife de coral, né? Por exemplo, o serviço de proteção costeira desempenhado por um recife de coral, certo? Ele pode ser valorado, ou pode ser, o seu valor pode ser estimado utilizando o valor de um serviço alternativo e artificial que possa ser utilizado. Por exemplo, existem sistemas de corais que são artificiais, podem ser implantados para garantir a proteção dos ecossistemas lá e a proteção costeira, não é? Então, existem atualmente métodos artificiais de criar eh, ecossistemas de recifes de coral. Então, nós podemos estimar o valor de um recife de coral natural, né? Como ou quantificando o valor de um recife de coral artificial que seria necessário para substituí-lo, para repor aquele recurso natural, caso ele seja degradado. Normalmente, este método é usado quando o ecossistema já está em degradação ou está em alto risco de degradação. E ele consiste na identificação do serviço ecossistêmico e avaliação do risco de degradação, e a seguir a identificação da alternativa tecnológica existente, e depois faz a estimativa dos custos dessa alternativa tecnológica, por fim, há uma necessidade de fazer uma comparação de eficiência, porque a alternativa tecnológica nem sempre vai ter a mesma eficiência do recurso natural, né? No exemplo que nós demos, um coral artificial pode não ter a mesma eficiência, pode não prestar todos os serviços que são prestados por um coral natural. E quais são as vantagens?
As vantagens é que é um método também simples e intuitivo, baseado em dados reais, porque essas tecnologias existentes conhece-se o preço real delas, né? E é muito útil para justificar investimentos em conservação, né? Porque aí pode-se entender, compreender o custo que nós teríamos de repor aquele ecossistema natural. E, eventualmente, ou muito provavelmente, os tomadores de decisão poderão entender que melhor é conservar, ou sai mais barato conservar o ecossistema do que ter que correr o custo de repor aquele ecossistema. E quais são as limitações? As limitações é que pode subestimar o valor dos ecossistemas mais complexos e interdependentes, né, cujos serviços não podem ser facilmente substituídos. Então, existem ecossistemas muito complexos em que nem todas as funções daquele ecossistema podem ser substituídos por um ecossistema, ou melhor, por um serviço artificial. E aí, desta forma, nós estaríamos a subestimar aquele valor dos serviços dos outros serviços que o ecossistema presta. Método de custos ou danos evitados. Este é um método um pouco parecido com o método de custos de reposição. É um pouco parecido, mas é diferente também. Tem algumas semelhanças, mas é diferente. Este método, ele mede o valor dos ecossistemas ao calcular os custos que são evitados graças à presença e ao funcionamento desses serviços naturais. Ela avalia quanto uma sociedade economiza ao não ter que lidar com os danos ou perdas que ocorreriam se os serviços ecossistêmicos fossem degradados ou fossem ausentes. Normalmente, este método, diferente do método de custo de reposição, ele é usado quando o ecossistema está lá e normalmente está a funcionar devidamente, não é? Quando o ecossistema está a funcionar devidamente, geralmente é usado este método para avaliar o valor daquele ecossistema através da estimativa dos danos que estão a ser evitados pela presença daquele ecossistema. Por exemplo, os ecossistemas de mangal, as florestas de mangal, elas podem ser, são muito úteis para amenizar, por exemplo, os riscos, ou melhor, os riscos não, amenizar o efeito de tempestades, não é? Então, este método consiste em estimar os possíveis custos que seriam incorridos se aquela floresta não existisse e a tempestade devastasse uma determinada região. Quais seriam os custos? E para estimar esses custos, podem ser utilizados, pode ser modelado, esses custos ou estes danos podem ser modelados com base em danos que ocorrem em outras regiões onde não existe proteção natural e que realmente ou melhor, estas cidades, estas regiões sofrem esse dano, esse prejuízo. Nós sabemos muito bem os custos de reposição de danos, ah, os custos associados a danos resultantes de uma tempestade, como, por exemplo, aconteceu aqui no nosso país, o exemplo do ciclone Idai, ciclone Fred. Nós sabemos os custos que, os benefícios não, os danos e os custos que existiram, resultantes de ter acontecido danos por causa da presença daquele, ou melhor, do acontecimento, ou melhor, da tempestade ter devastado aquela cidade da Beira, no caso em particular do ciclone Idai. Então, estes custos que foram incorridos, esses custos que o nosso governo, por exemplo, teve, podem ser utilizados para, como estimativas do valor de determinadas zonas onde existe, ou melhor, determinados ecossistemas que têm protegidos regiões onde
poderiam também acontecer aqueles danos, mas por causa da existência daquele ecossistema, esses danos não aconteceram. Então, o valor daquele ecossistema pode ser valorado, pode ser calculado, estimado com base nestes valores. As vantagens é que também é simples e intuitivo e é baseado em dados reais, útil para justificar investimentos em conservação. Qual é a limitação? A limitação, para além de subestimar ecossistemas mais complexos, pode ser desafiador modelar os danos reais que ocorreriam se o serviço ecossistêmico fosse perdido, porque é uma situação hipotética. Se fosse perdido o serviço, eh, quais seriam os danos? Nós não sabemos exatamente o que iria acontecer, né? Então, pode ser um pouco difícil fazer essa modelagem. Então, essa é a dificuldade ou a limitação que este método tem. Para além de que ele, neste caso, ele funciona muito bem para eh, serviços de regulação, né? Mas o ecossistema tem muitos outros serviços que presta e que podem ser subestimados com este método. E temos aqui a seguir o método da função de produção. A ideia central desse método é que os ecossistemas fornecem insumos ou condições essenciais para a produção de bens e o método busca quantificar o valor econômico desses serviços naturais ao estimar o seu impacto direto na produção de bens comercializáveis. Vamos ver um exemplo só para compreender muito bem este método. Um bom exemplo, um bom exemplo seria, por exemplo, nós sabemos que os ecossistemas, os ecossistemas de mangal, né? As florestas de mangal, também sabemos que, para além dos outros serviços, dos demais serviços que prestam, também prestam serviços de proteção e servem como berçários, por exemplo, de organismos aquáticos, e principalmente do camarão. E, e que a sua conservação, a sua saúde, a saúde dos mangais, de florestas de mangal, ela condiciona a produção pesqueira. Está muito associada à produção pesqueira. Existe uma relação de produtividade entre a conservação dos mangás e a produção pesqueira. Existe uma relação de causalidade. Então, nestes casos, ah, o valor do ecossistema de mangal pode ser calculado com base nos dados da pesca comercial nas águas adjacentes. Se os rendimentos da pesca comercial puderem ser modelados em função da área de cobertura de mangal, então as alterações da qualidade ou, ou da cobertura da floresta de mangal poderão ser avaliadas usando o método de preço de mercado, que é, nesse caso, o mercado do pescado, não é? Então, nós podemos estabelecer uma relação de casualidade entre a área, a área de cobertura da floresta de mangal com os sucessos da produção pesqueira. Então, se nós pudermos fazer isso, é possível estimar as perdas da, 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 da pesca comercial associadas à redução, por exemplo, do ecossistema de mangal ou à degradação do ecossistema de mangal. Então, encontrar esta função, é possível nós estimarmos o valor daquele ecossistema com base nos dados da pesca comercial. Que, por sua vez, esses valores da pesca comercial são medidos através daquele método de preço do mercado, aquele primeiro método, né? Do preço do mercado, é isso. Os procedimentos.
identificar o serviço ecossistêmico, quantificar o impacto do serviço natural na produção e calcular o valor econômico do serviço ecossistêmico, estimando quanto esse serviço adiciona ao preço de mercado do produto final. Vantagens. É baseado em relações econômicas claras, neste caso, uma relação clara entre o valor do ecossistema de Mangala, no nosso exemplo, e o valor do pescado. E é muito útil para justificar investimentos em conservação. Quais são as limitações? Também pode ser, melhor, aqui a principal limitação é que pode ser difícil aplicar o método em casos de serviços ecossistêmicos mais indiretos, né? Porque há situações em que esta relação, esta função de produção não é uma função direta, mas é uma função indireta. E também quando faltam dados detalhados sobre a relação entre os ecossistemas e, e a produção. Então, é necessário aqui ter dados detalhados sobre os ecossistemas, sobre a produção pesqueira. E nem sempre nós temos esses dados detalhados desta relação. Até aqui, nós falamos de quatro métodos, e esses quatro métodos, eles são baseados, estão na primeira classe, que é a classe dos métodos baseados em dados de mercado, né? E agora vamos entrar em métodos não mercantis, que não podem ser métodos não mercantis são aqueles usados em situações em que nós não temos um mercado que nós podemos eh, derivar os valores daqueles ecossistemas. Nós vamos começar com o método do custo de viagem. O método do custo de viagem, ele estima o valor econômico de serviços ecossistêmicos ou áreas recreativas, como parques, praias ou serviços, ou melhor, reservas naturais, com base nos custos que os indivíduos incorrem ao visitar esses locais. Então, aqui a ideia é que o valor que as pessoas atribuem a essas áreas pode ser inferido a partir dos gastos que estão dispostas a fazer para utilizar, para estar lá, naquilo, para visitar esses locais. E são usados principalmente para os serviços culturais de recreação e turismo. E este método consiste em coletar dados dos próprios visitantes daquele local, né? Dados sobre a sua proveniência, quais foram os custos que eles tiveram para chegar ali, custos de viagens, de combustível, de transporte, de alimentação, de hospedagem e mais. É, coletar dados dos visitantes, calcular os custos de viagem, sim, e em função disso estimar o valor do local, né? Estimar o valor do local. E, as vantagens. A vantagem é que é um método baseado em informações que podem ser coletadas facilmente dos visitantes, né, que visitam aquele lugar, e consistem em decisões reais que as pessoas tomaram, que são os preços que eles pagaram lá na viagem, né, os custos reais da viagem, e não em suposições. Okay? Aqui está não em suposições, porque depois vamos ver métodos que estão baseados em suposições. E quais são as limitações? As limitações deste método é que ele se limita a capturar apenas o valor de serviços de recreação, né? Recreação e turismo, e deixando de fora outros benefícios ambientais. Além disso, as pessoas podem visitar um lugar por diferentes razões e nem todo aquele custo que as pessoas estão dispostas a pagar pode estar associado ao valor dos ecossistemas. Então, nós temos aqui esta situação que pode ser um viés de estimação, constituir um viés de estimação dos valores
destes ecossistemas. Hum, Depois temos o método de preço hedônico. O princípio básico desse método é que os preços de bens e serviços no mercado refletem não apenas suas características físicas, mas também os atributos ambientais que os cercam. Este método a proximidade do mar, contra desastres naturais, influenciam os preços de imóveis. Geralmente é um método utilizado geralmente é um método utilizado um, ele utiliza bens utiliza dados do mercado de imobiliário, né, para estimar o valor dos ecossistemas. Iremos Por te exemplo, uma avisar um pouco residência. sobre o tempo aqui. Ok, ok. Sim, sim. Oh, muito obrigado pela observação. Estamos, estamos na reta final, na verdade. Mas resumindo, este método ele considera que os imóveis que se localizam em zonas perto de amenidades naturais, né, eles vão ter um valor acrescentado diferente de imóveis que têm as mesmas características físicas, mas que estão localizados em uma região que não tem as mesmas amenidades ambientais. Então, faz uma análise estatística e a estimação do valor existentes, quando o mercado imobiliário está muito bem estruturado e especialmente útil em regiões densamente povoadas. Mercado. É a limitação que requer grandes quantidades de dados e muito sensível às especificações de preços e características dos bens. E, método de valoração contingente para estimar o valor econômico de bens e serviços ambientais que não são trocados no mercado. Aqui os indivíduos são questionados sobre o quanto estariam dispostos a pagar o sistema. Normalmente, aqui define-se um cenário hipotético de um projeto hipotético de restauração ou de proteção costeira e faz-se um inquérito sobre qual é a disposição que as pessoas têm a pagar para contribuir para aquele projeto de conservação daquele ecossistema. Obviamente que as pessoas precisam estar muito bem informadas sobre o valor ecológico desse ecossistema e em função disso, elas tomam a decisão sobre quanto é que elas estariam dispostas a pagar para contribuir para esse tal projeto. E tem a vantagem de que pode ser utilizado para estimar o valor de qualquer tipo de serviço ecossistêmico, seja ele tangível, como por exemplo o caso de pesca, como intangível, como o caso de valor estético e valor de existência de espécies, por exemplo. E tem a limitação de que pode ter possíveis distorções devido a vieses comportamentais dos respondentes e à complexidade da formulação dos cenários por serem hipotéticos. As pessoas podem responder que estão dispostas a pagar porque sabem que é um projeto hipotético e, na verdade, na prática, talvez elas não pagariam aquilo que responderam que estariam dispostas a pagar. Então, há uma questão aqui que tem a ver com limitação de via. As estimativas podem ser limitadas. Por fim, vou terminar com este método, que é o método de transferência de benefícios. Este é um método é, que é usado para fazer uma avaliação com base em métodos, ou melhor, com base em avaliações que foram feitas em outros lugares. Então, permite estimar o valor dos ecossistemas em uma nova localização, baseando-se em estudos anteriores realizados em outras áreas. E consiste na identificação de estudos anteriores, avaliação da compatibilidade entre a situação, o contexto anterior
avaliar o seu valor econômico e é preciso fazer ajuste desses valores, porque os contextos nunca são iguais. E depois faz a aplicação do valor transferido e a análise das incertezas. Tem a vantagem de que economiza tempo e recursos, né? Porque é mais econômico aplicar este método e pode ser aplicado em uma ampla gama de serviços ecossistêmicos. Tem a limitação de que depende da qualidade dos estudos originais. Então, aquele estudo que foi realizado teve suas limitações, essas limitações podem ser replicadas neste estudo. E também é difícil de ajustar os valores. É muito difícil de ajustar os valores para contextos que têm sempre alguma diferença. E muitas vezes também podemos não ter estudos disponíveis que possam ser comparados para uma determinada região. Considerações finais. Chegados aqui, o que nós entendemos é que a avaliação econômica dos ecossistemas marinhos e costeiros é uma ferramenta crucial para informar decisões de gestão e políticas públicas que visam a conservação e uso sustentável dos ecossistemas, especialmente em Moçambique, onde os ecossistemas costeiros e marinhos são essenciais para a segurança alimentar, proteção contra desastres naturais e turismo. E esta avaliação econômica pode, pode ser igualmente útil para justificar o financiamento de iniciativas empreendedoras sustentáveis. Como nós vimos, cada método tem suas próprias vantagens e limitações. Não existe um método que possa avaliar perfeitamente o valor total dos ecossistemas, como nós vimos, com todos os seus serviços. E a escolha do método adequado depende do ecossistema que se pretende avaliar. E chegados aqui, muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado, doutor Mobot. Gostaríamos de convidar todos os participantes que sempre que tiver questão pode colocar no chat. Depois vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Mas gostaríamos de mesmo de dar a todos os participantes que têm algumas perguntas, mesmo com a outra apresentação que vem aí, que coloquem as dúvidas, as questões no chat para os oradores poderem responder. E desde já, convidamos a doutora Vânia, eh, ela que vai falar de empreendedorismo, negócios emergentes. Ela, nesse caso, vai trilhar o percurso dela do empreendedorismo nessa área de economia azul. Desde já, para a Vânia, é, sua palavra. Doutora Vânia, doutora Vânia, quer nos ouvir? Será que pode escrever alguma coisa aqui no chat? Doutora Vânia, que enquanto a doutora Vânia se posiciona, Doutora Vânia, o seu microfone está desligado. enquanto a doutora Vânia se posiciona, pedimos ao doutor Humberto aqui que respondesse uma pergunta da Zulmira.
Ela tem pergunta como é que a economia circular pode ser aplicada para melhorar a sustentabilidade dos ecossistemas costeiros ou marinhos, neste caso, e como ela pode ser integrada a valores de serviços ecossistêmicos nessa área. Sim, doutor Mabote. Sim, 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 doutor Matheus, estou aqui a ler a pergunta que é para perceber muito bem. Estou também. Pedimos a interação de outros participantes. Em caso tiver alguma questão, pode colocar mesmo no chat. Boa noite a todos. Não sei se conseguem estar me ouvir. Sim, doutora Vânia, muito obrigado. Conseguimos, pode abrir o micro. Assim, mas Gustavo, eu não, Sim. não sei exatamente em qual ponto estão. Percebi agora que Assim, estavam. na verdade, nós estávamos à espera de doutora Vânia para apresentar. Acho que tiveste problemas técnicos, algo do gênero. Não estávamos a conseguir te ouvir. Mas eu dizia que a doutora Vânia ia continuar a partilhar a sua experiência no que tange a, a economia azul, neste caso, é empreendedorismo azul e negócio emergente. Enquanto o doutor Mabot se posiciona para, no tempo de perguntas e questões, poder responder, por isso queria convidar a doutora Vânia para começar a partilhar a sua experiência, seu percurso nesse ramo. Ah, eu espero que estejam a me ouvir perfeitamente. Estava mesmo com alguns problemas cá, mas agora aparentemente está tudo bem. Bom, ah, eu sou a Vânia, sim, como cá já fiz uma pequena apresentação, Vânia Gonçalo, e tenho trabalhado em algumas iniciativas de empreendedorismo azul, onde tenho capacitado jovens em desenvolvimento de iniciativas empreendedoras, das quais têm como base projetos ligados não só ao oceano, mas a projetos que muito têm a ver com sustentabilidade, sustentabilidade ambiental. Ah, ah, e isso, tenho também desenvolvimento com o meu empreendimento, da qual utilizo de meios alternativos, ou seja, transformando em, em
ainda não conseguimos te ouvir bem cá desse lado. Acho que a internet não está boa do outro lado, o sinal caiu, o sinal caiu. Havia perdido cá a internet, mas vejo que já voltou cá. Então, Então, acredito que possa acho que continuar. tirando mesmo o vídeo, pode melhorar a tua internet, tirando o vídeo. É, sim. Entretanto, bom, falando especificamente do empreendedorismo azul, gostava mesmo de reafirmar, estava aqui a acompanhar a apresentação do professor. Gostava mesmo de reafirmar que tem realmente um grande potencial, mas, no entanto, requer uma abordagem muito cuidadosa, acima de tudo, para que possamos nós equilibrar a inovação, a sustentabilidade e a viabilidade econômica. Bom, como nós podemos saber, nós estamos em um meio onde migrar para sistemas empreendedores sustentáveis já não é uma opção, é, é uma realidade, é o caminho pela qual nós devemos migrar, neste caso. E a sustentabilidade, na verdade, neste momento, deve ser vista como uma abordagem mais geral a tudo aquilo que nós fazemos deve mesmo englobar a parte sustentabilidade. Entretanto, vou cá citar algumas oportunidades que existem ainda no empreendedorismo azul, neste caso. Por estarmos ainda, ah, por ser ainda uma componente emergente, uma das oportunidades que existe posso assim citar a sustentabilidade neste caso. Por, Isto porque há uma demanda crescente por produtos e serviços azuis, posso citar também sustentáveis, relacionados ao mar, como, por exemplo, a pesca sustentável, como também, por exemplo, o turismo ecológico, da qual podemos também fazer na parte marinha. Nós conseguimos observar que em outros países temos a parte marinha, neste caso, muito mais valorizada, não digo que no nosso não, mas nos outros países é possível ver com que há, há muita valorização daquilo que é o seu meio marinho, podendo ser usado para turismo. Também existem oportunidades na inovação e tecnologia. E isto para dizer que o quê? Com o desenvolvimento de novas tecnologias, como, por exemplo, a aquacultura feita de forma sustentável, a biotecnologia marinha, pode-se ainda abrir, abrir-se caminhos para soluções inovadoras no meio marítimo. Também nós temos oportunidades ainda na proteção dos ecossistemas. Caso nós tenhamos iniciativas que visam a conservação dos oceanos, podemos também criar oportunidades de negócios. Podemos também abrir áreas protegidas marinhas. Isto já é muito visível a nível dos outros países. Imagina Moçambique, que tem a sua, está rodeado em toda a província pela zona costeira. Então, é uma oportunidade única da qual nós também podemos usar daquilo que são os serviços existentes dos ecossistemas que estes nos fornecem para obter algum incentivo financeiro. Mas, no entanto,
Todas as oportunidades aqui têm lá seus desafios, e que não são poucos neste caso. E um dos maiores desafios que eu, em particular, tenho notado para que tenhamos, possam se citar negócios emergentes na área do empreendedorismo azul, principalmente dos exemplos que eu estive aqui a citar, são questões de regulamentação e legislação. Ah, Infelizmente, esses processos são complexos, não são de fácil acesso, principalmente os relacionados com a conservação e uso de recursos marinhos como um obstáculo. O processo de, de, de obtenção de regulamentação desse tipo de negócio é Vânia, conseguimos te ouvir? e é. Estou com vários desafios de internet, e quase que sempre vai desconectando, mas espero que estejam novamente a me ouvir e que eu possa continuar de forma efetiva. Um outro desafio, peço por favor que me deixem saber caso estejam a escutar-me. Um outro desafio que realmente existe e é também pertinente citar aqui é a sustentabilidade financeira de negócios verdes. A garantir a viabilidade econômica de empreendimentos sustentáveis ainda é muito desafiador, principalmente em um mercado competitivo, porque nós não vamos olhar somente para aquilo que nós fazemos, mas se estamos a fazer um negócio, com certeza existe ao nosso redor diferentes aspectos da qual possam se fazer com que o negócio não esteja ao mesmo nível dos outros negócios. Então, é também é também um dos desafios da sustentabilidade financeira. Também temos as questões climáticas, as mudanças climáticas das quais nós muito falamos, neste caso, onde, por sua vez, os seus impactos ah, nos ecossistemas, falam assim dos impactos que as mudanças climáticas têm causado nos ecossistemas marinhos, podem afetar a disponibilidade de recursos e a rentabilidade dos negócios. Nós estamos a dizer que, se, por exemplo, alguém tem como seu negócio a pesca e, por sua vez, tem sofrido de diferentes eh, eventos climáticos extremos, este poderá não ter a mesma rentabilidade caso não opte por meios alternativos de adaptação, neste caso. E também há um outro ponto que é muito, pelo menos nas áreas em que eu tenho trabalhado, tenho notado que sim, um desafio, é a consciencialização do consumidor, ou da pessoa que vai comprar, obter o nosso produto. Embora haja uma crescente preocupação com a sustentabilidade, ambiental, a sustentabilidade econômica, muitos consumidores ainda não estão dispostos a pagar por produtos e serviços que respeitam o meio ambiente. Muitas das vezes, quando optamos por fazer negócios sustentáveis, as pessoas têm em mente de que serão ainda muito mais baratos que os negócios convencionais. Entretanto, este é ainda um desafio. Eu, em particular, tenho também trabalhado com a reutilização de resíduos, especificamente de solas de chinelo, para a produção de alguns utensílios diários.
do uso, os estilos diários, neste caso, que podem ser de fácil uso, de fácil acesso, mas, no entanto, dificilmente a pessoa vai, por exemplo, comprar um tapete feito na base de reciclagem a um preço superior de um tapete ah, daqueles comuns, aqueles tapetes chineses que estão por aí semi-eficazes. Então, isto para dizer o quê? É, sim, um desafio migrar-se para a sustentabilidade ou para o empreendedorismo azul, mas também é uma oportunidade, porque é um caminho da qual nós estamos todos em prol, ou seja, já não é facultativo migrar-se para a sustentabilidade, já não é uma opção, já não é uma opção, não temos de escolher, nós temos somente de criar negócios que sejam sustentáveis, porque se não for sustentável daqui a algum tempo, nós já não teremos como prosseguir com este negócio, porque a situação climática em que temos estado a vivenciar cada dia, carece com que haja adaptação. E esta adaptação que nós temos de ter vai também ser correlacionada para os nossos empreendimentos. Então, é pertinente com que nós tenhamos empreendimentos azuis, negócios que respeitem aquilo que é a sustentabilidade ambiental, mas por se tratar de negócio, claramente que vamos ter que associar isto à viabilidade econômica. Não vou me prolongar muito, pois vejo que já passamos parte daquilo que ia ser o tempo de intervenção cá nesta reunião, para que tenhamos mais tempo de intervenção, possamos também conseguir responder às questões cá levantadas. Então, eu vou deixar este espaço para que possamos interagir, de modo que tenhamos os anseios cá totalmente respondidos. E, Antônio, muito obrigado pelo espaço e quero também, desde já, agradecer à ECOP por este convite, pela organização desse tema que é também muito pertinente. E o espaço agora é vosso. Muito obrigado, doutora Vânia, também pela gestão do tempo. É, Desde já passamos a interagir com os nossos participantes. É, é, Numa primeira fase, vamos responder às questões que já estavam em pé. Doutor, doutor Humberto, o doutor não sei aqui, mas acho que algumas questões podem estar diretamente para a Vânia, aqui alguém tinha levantado a mão, acho que tirou a mão. Seria interessante ouvir deles lá do outro lado o que tem a dizer. Sim, gostaria mais uma vez de convidar aos participantes, caso tiver uma pergunta relacionada à economia azul, do que a doutora Vânia estava aqui a apresentar, que coloque no chat. Vejo que a maioria das perguntas aqui estão direcionadas ao doutor Humberto. O André José, né? E assim, acho que o André tinha levantado a mão aqui. Alguma questão para a doutora Vânia? Sim, André.
Acho que pode abrir o micro. Sim, André, o espaço está aberto. Podes fazer a tua questão. A presença do Dr. Mobota aqui seria crucial, porque tem muitas questões que foram abordadas que acredito que ele ia responder com muita clareza. É, é importante referir que nesse webinar nós vamos ter algumas perguntas para o participante neste caso. Vamos partilhar um quiz onde os participantes vão colocar a sua posição sobre esse webinar que vamos apresentar hoje. Acho que podemos partilhar o quiz aqui para os nossos participantes enquanto aguardamos com a possibilidade de Dr. Humberto voltar aqui. Podemos partilhar o quiz. Aqui pode responder colocando, neste caso, selecionando uma das opções e para a pergunta seguinte, e assim em diante. Tem perguntas abertas, assim como perguntas fechadas.
Enquanto o Dr. Mabode nos faz presente, temos algumas perguntas aqui. E essas coisas de tecnologia, eu estava a falar aqui e não consegui ver o micro que estava fechado. Temos algumas perguntas para a doutora Vânia. A Zulmira, de novo. Essa é a questão da Zulmira, né? Acho que já tinha sido respondido. Sim, a Leorância, ela pergunta à doutora Vânia, hum, tendo em conta em que Moçambique ainda estamos a lutar contra a instabilidade da agricultura das águas interior, como a doutora Vânia sugere que se fizesse essa sustentabilidade, neste caso, da economia, da aquacultura, da maricultura, na verdade. A doutora Vânia caiu aqui. Mas eu dizer que o que a doutora Vânia estava a falar aqui, na verdade, é uma coisa muito importante. Uma dessas vezes tentei registrar uma empresa que ia atuar na economia azul e tive o primeiro desafio, é o que ela falou, na verdade, que era legislação e legalização. Sim, doutora Vânia, de volta. Peço para abrir um micro, tem uma pergunta aqui que caiu. Oh, sim, sim, sim. Oh, não consigo aqui ter acesso ainda às mensagens. Por favor, se possível, pode fazê-lo por mim, porque como caí, voltei cá, já não vejo nenhuma mensagem. Então, Sim, sim, por sim. favor, fique à vontade, A, caso consigas ler as questões. a Leorácia, ela pergunta tendo em conta em que Moçambique, tendo em conta em que Moçambique ainda estamos a lutar contra a estabilidade da aquacultura, neste caso da maricultura e é nas águas interiores, como é que a doutora Vânia sugere que fizesse essa sustentabilidade, neste caso, a sustentabilidade azul, como é que ia se fazer por causa dessa economia, para esse negócio de maricultura? Ok, ok. Não tenho total certeza de que percebi a questão, mas por sua vez posso tentar responder. Ah, em Moçambique, neste caso, nós temos vários desafios e um deles é esta questão de estarmos ainda medianos, estamos a lutar com esta relações interiores. Não vi a mensagem, mas acredito que seja sobre isso, que é uma questão que também tenho vivenciado. Mas o fato de, como governo, como Moçambique, estarmos nós ainda meio que atrasados em termos de tecnologias, por assim dizer, não faz com que nós não possamos tentar migrar para que haja uma aquacultura resiliente e diferente, neste caso. Entretanto, isso para dizer que o quê? As nossas ações não devem se focar somente naquilo que o nosso governo já tentou fazer. Muitas das vezes, esta aquacultura, nestes meios, são liderados por ações governamentais, o que não é mau. Mas nós também, como pessoa individual, como jovens, ou como pessoas em início de carreira, podemos também tentar fazer alguma coisa diferente. Não precisa ser em águas interiores. Podemos nós tentar optar por meios mais simples, mais práticos, que vai de acordo com a nossa capacidade inicial. Gostava também de aproveitar esta oportunidade para pedir que apreciem a estratégia para o desenvolvimento da aquacultura, que é um instrumento disponível. Acho que tem a sua vigência de 2020 a 2030, uma data assim, que é o que está em vigor. Lá poderemos nós apreciar
qual é o nível em que estamos como país assim, aqui de implementação da aquacultura. Mas ainda é um espaço fértil onde existem oportunidades das quais nós, como jovens, podemos optar. Deixemos aquilo que já está a ser feito, né? E que não depende totalmente de nós para a sua execução, mas possamos nós ver meios alternativos para que tenhamos uma aquacultura resiliente, principalmente nestes últimos anos, das quais temos sofrido o impacto das mudanças climáticas de forma cíclica. Eu vou tentar ver se tem mais questões aqui. Doutora Vânia, por questões de tempo mesmo, Vejo que a minha tela. é, por questões de Não sei se tem mais alguma questão. Caso vamos tenha, deixar, please. por questões de tempo, vamos deixar as questões para, podemos deixar aqui alguns contactos para questões de quem ficou com algumas dúvidas, pode partilhar e ser melhor esclarecido. E desde já gostaríamos de dizer que chegamos ao nosso webinar. Infelizmente, o Dr. Mabote caiu. Nesse webinar, nós falamos de, neste caso, desvendamos o que é a economia azul no empreendedorismo sustentável e avaliamos, fez-se a avaliação dos ecossistemas marinhos. Neste caso, onde foi dado o conceito da economia azul, o Dr. Humberto aqui ele explicou de forma clara a importância da avaliação de ecossistemas azuis, destacando as categorias dos ecossistemas, o valor dos ecossistemas através dos serviços econômicos e o método de avaliação, neste caso. E a doutora Vânia aqui, ela também trouxe uma visão muito profunda sobre as oportunidades que existem na economia azul, como o caso de pesca sustentável, turismo e aquacultura. Também trouxe alguns desafios que têm se enfrentado na economia azul. Eh, com isso, gostaríamos de agradecer a todos que participaram mais uma vez no nosso webinar e que entrem nos links partilhados no chat para ter mais conhecimentos acerca da ECOP e como é que essa ECOP pode ajudar a eles a impulsionar mais a sua carreira. E muito obrigado a todos que participaram. As pessoas podem nos contactar para poderem ter mais esclarecimento sobre o que a doutora Vânia e o doutor Mabot estavam a apresentar. Muito obrigado. Desculpa, Antônio. O doutor Mabota já está de volta. Sim, sim. Aqui temos a partilha do. Posso estender o tempo? Aqui temos a partilha do grupo do WhatsApp, onde podem aceder, e acredito que podem discutir mais. Ok. Posso estender o tempo, né? Gostaria de ter um feedback sobre o tempo. Sim, eh, já estávamos prestes a fechar aqui, mas acho que tem algumas questões que o Dr. Mabot esperavam e que não conseguiu responder. Acho que a Vânia também vai ter chance de responder algumas. Sim, doutor Mabota, aqui tínhamos a primeira pergunta. Eh, a primeira pergunta era sobre Zulmira, neste caso, como é que a economia circular pode ser aplicada para melhorar a sustentabilidade dos ecossistemas costeiros e marinhos e como ela pode ser integrada à valorização dos serviços ecossistêmicos nessa área. Doutor Mabot, não sei se percebeu a questão. Boa noite mais uma vez. Sim, perdão, eu perdi aqui o sinal de internet
Só agora que consegui recuperar. Infelizmente, perdi a apresentação da doutora Vânia. Eh, mas sobre essa questão, na verdade, não foi exatamente o foco da minha apresentação, economia circular, mas obviamente que os princípios da economia circular, eles vão, na prática, vão acabar tendo como resultado a valorização, né, dos ecossistemas marinhos e costeiros, obviamente, já que estamos a falar de sistemas marinhos e costeiros. Elas vão preservar o valor econômico desses ecossistemas na medida em que eles, este pressuposto da economia circular reduz questões que têm a ver com a poluição, né, e através do uso da reciclagem das matérias-primas. Então, é mais ou menos isso. O valor dos ecossistemas vai ser é uma forma de manter os ecossistemas mais saudáveis através da implementação da economia circular. Não sei se isso responde à pergunta, mas esta é a relação que eu posso estabelecer com a questão entre a economia circular e a questão da avaliação ou da. Sim, doutor Humberto, estamos juntos. Antônio, se me permitir, posso também cá adicionar Ah, sim, 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 alguns sim, sim. comentários sobre a questão ligada à economia circular, da qual comparativamente muitas das vezes tem se associado quase que ao empreendedorismo azul, neste caso. Bom, talvez realçar que a economia circular é tipo é um conceito que associa o desenvolvimento sustentável com a economia, neste caso. Então, isso para dizer que o quê? Na economia circular é suposto com que haja a otimização do ciclo produtivo, do processo de fabricação, caso, por exemplo, se trate de resíduos sólidos. Então, com a economia circular, há menor uso de matéria-prima, ou seja, os recursos naturais virgens. Isso faz com que, se nós não temos necessariamente de estar a voltar a cortar a árvore para termos lá o papel, significa que vamos ter maior quantidade de vegetação e, por sua vez, menor, a maior captação de gases de efeito estufa. Logo de antemão, isto fará com que tenhamos um ambiente mais sustentável e, por sua vez, possamos nós, pela reutilização de papéis já existentes, definir que este é um negócio na economia circular. Deste exemplo, mas isto pode, por sua vez, servir para diferentes tipos de negócio. E esta economia circular também pode ser aliada com uma cultura econômica, economia verde, economia de reuso, posso assim dizer, e a ecologia, assim, que é industrial. Então, são conceitos que, com mais vagar, se nós tivermos mais tempo, podemos ir fazendo esta leitura e vamos melhor perceber como é que a economia circular, o empreendedorismo azul, né, tá interligado com a sustentabilidade dos nossos ecossistemas. Então, é basicamente isso que eu queria adicionar cá. Não sei se existe uma outra questão. Sim, na verdade, existe outra para o doutor Mobot, que é a doutora Vânia, que disse, visto que as zonas costeiras de Moçambique, o índice de pobreza é elevado, em contrapartida, temos recursos que as comunidades podem aproveitar para o desenvolvimento local. Qual seria uma das estratégias para permitir um maior engajamento, neste caso, nas atividades, neste caso?
dessas comunidades na economia azul, na promoção da economia azul? Permita-me, por favor, caro docente, ser a primeira a responder, pois tenho já extraído, infelizmente. Bom, para esta questão específica das nossas comunidades costeiras, da qual são mesmo muito ricas em termos de serviços ecossistêmicos, ah, da qual eles têm acesso. Infelizmente, considero eu as nossas comunidades com baixa capacidade, não em termos de nível de conhecimento, mas baixa capacidade de gestão, né? Dessas iniciativas que nós podemos levar em consideração nas nossas comunidades. Então, caso tenhamos oportunidades, caso queiramos investir em alguma coisa para que a comunidade tenha o uso o sustentável destes serviços que os ecossistemas nos trazem, acredito que seria muito bom de antemão investir na capacitação desta comunidade para que possa melhor fazer o uso dos seus recursos. E, por sua vez, também associar isso ao tipo de vida que levam. Nós sabemos que as nossas comunidades, mais do que as pessoas que vão lá somente para gerir, têm conhecimentos consolidados sobre aquilo que podem, ou sobre a gestão específica daqueles recursos, porque na verdade os recursos pertencem à comunidade e são para comunidades e deveriam também ser parte da equipe de gestão. Mas, no entanto, questões de como, por exemplo, unir a sustentabilidade, como, por exemplo, unir a gestão desses recursos com a viabilidade econômica, a nossa comunidade pode não se dispor, simplesmente vai tirar o caranguejo no mangal e vai vender ah, com aquele preço básico, mas ah, ou vai consumir em sua casa, mas se calhar com um bocadinho mais de experiência, com um bocadinho mais de capacitação, poderia englobar outros aspectos para além da venda do caranguejo de forma específica, poder unir isto a congeladores como eu posso dizer, já existem os congeladores que não precisam de energia elétrica, que usam, ok, como é que se diz? Esqueci, mas painéis solares, queria dizer isso. Então, existem várias tecnologias que podem ser englobadas aos diferentes tipos de oportunidades que os nossos ecossistemas nos dão. Falei aqui somente de um exemplo ligado à parte de empreendedorismo, mas claramente que podem existir diferentes tipos de ações que estas podem levar em consideração. Então, eu vou aproveitar que já estou cá comigo ligado para despedir-me, né, do grupo cá que esteve a acompanhar-nos nesta sessão e também apelar para que tomemos alguma ação. Nada vale se estivermos cá a, a falar e não a tomarmos nenhuma ação para isso. Seja de forma individual como de forma coletiva, podemos nós fazer alguma coisa, podemos nós começar algum tipo de empreendimento ou simplesmente estarmos a nos capacitar para que tenhamos mais habilidades a posterior. Então, Antônio Matheus e o grupo da ECOP, quero desde antemão agradecer pelo convite e dizer que nos vemos em uma próxima oportunidade e também felicitar assim que o professor que esteve aqui a deixar os conhecimentos sobre os serviços ecossistêmicos, me fez recordar dos tempos da faculdade. E muito obrigada a todos, continuação de um ótimo webinar. Obrigado, Vânia, obrigado nós também pela participação e por compartilhar o seu conhecimento nessa área. E ainda temos algumas questões aqui, uma delas que é, acho que, muito pertinente. Alguém pergunta ao Dr. Mabote, tendo em conta o aumento, neste caso, de projetos ligados à economia azul, pergunta-se qual é o método ideal que poderia ser usado para o caso de Moçambique. Acredito que é o método de avaliação do econômica, neste caso,
para garantir a sustentabilidade dos recursos. Sim, mais uma vez. Eh, Na verdade, como nós já tínhamos falado na apresentação, eu só vou voltar a repisar o que já tinha sido falado. De facto, foram apresentados muitos métodos de avaliação dos serviços, mas cada método tem uma vantagem, certas vantagens e tem certas limitações. E o que é importante é, em primeiro lugar, saber qual é o ecossistema que se pretende avaliar o seu valor econômico. É preciso conhecer os serviços que esse ecossistema presta para as pessoas, né? Nós vimos lá também os serviços ecossistêmicos associados e, em função disso, saber qual é avaliar, né? Qual é o método ideal para avaliar aquele sistema, aquele ecossistema. Claro que isso também depende dos dados que estão disponíveis, né? Há métodos que podem ser muito bons, mas que talvez é mais difícil ter acesso aos dados para utilizar aquele método. Na prática vai depender mais disso. E já, muitas vezes há a questão dos custos da pesquisa, né? Porque praticamente significa desenvolver uma pesquisa para implementar qualquer um desses métodos de avaliação. E eu acho que talvez seria, talvez com um exemplo específico que podemos, podemos dar mostrar, ou ter um approach mais realista. Obrigado. Bem, obrigado Não sei se temos mais alguma questão? Acho que a colega Vânia aqui acabou respondendo algumas questões. Questão das comunidades. Sim, 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 sim. Ela respondeu Sim, sim, muito bem a questão das comunidades. sim, sim. Sim, sim. É, conforme já estava a despedir, mas como o webinar mesmo veio para a gente aprender, por isso estendemos o tempo para poder ver o que era possível entender melhor sobre o que nós tínhamos como objetivo hoje. E conforme estava a dizer que chegamos ao fim do nosso webinar, onde tivemos como oradores o Dr. Humberto Mabote e a doutora Vânia Gonçalo, que discutiram sobre a economia azul, explorando de forma clara a importância da economia azul, caso destacando as categorias de serviços ecossistêmicos, os valores dos ecossistemas, e assim como os métodos de avaliação, mas também falou-se aqui sobre as oportunidades de economia azul, onde falou-se de pesca sustentável, turismo e também da aquacultura, assim como dos desafios que são enfrentados nessas áreas. Gostaria também de convidar os participantes a entrarem nos links que são partilhados no chat para estarem mais próximos da ECOP, ver o que a ECOP faz e tudo em geral podem ver através das páginas da ECOP e terem mais interações, porque conforme a doutora Vânia estava a dizer, eh, não basta apenas esse conhecimento que temos a adquirir aqui, mas sim temos que colocar tudo em ação, temos que colocar tudo em ação. E acredito que com a ECOP vamos manter essa ação, assim como também vamos manter essa conectividade entre os profissionais nessa área, os experientes e os emergentes. E, em tudo, gostaria de agradecer a todos que participaram, o seu tempo, que levaram o seu tempo para participar nesse webinar. E muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos.
Salama, tudo.